As religiões, né, como sistemas de crença, elas são uma constante antropológica, né? Toda a cultura humana, todas as culturas produziram diferentes sistemas de crença, porque tem a ver com a experiência também antropológica da morte, o horror antropológico de saber que se desaparece um dia. Então, diferentes culturas produziram diferentes religiões. Às vezes, uma mesma cultura produziu diferentes sistemas de crença. Não, nem sempre uma cultura produziu um sistema de crença. Então, como sistema de crença que incide sobre a política, as religiões, elas entram em disputa entre elas e, muitas vezes, em disputa interna. Não só disputa entre diferentes sistemas de crença, mas dentro de um próprio sistema de crença, há disputas internas. Principalmente, a gente pode dizer que isso se tornou mais evidente quando as grandes religiões monoteístas, as chamadas religiões do livro, se plasmaram. A gente não pode esquecer disso, que o islamismo, o judaísmo e o cristianismo partilham um mesmo profeta, que é Abraão. A gente pode chamá-las de religiões abraâmicas, religiões do livro, e que têm um mesmo fundamento. Essas religiões se plasmam e a gente sabe que a história delas é a história de uma disputa entre elas e uma disputa interna a elas, que se expressou muitas vezes e continua se expressando em horrores, guerras, matanças, martírios, morticínio, mentiras e uma produção discursiva que quer sempre transformar a outra em inimiga. Porque essa é a característica das grandes religiões do livro, de todas as religiões, mas delas em especial. Sobretudo das religiões monoteístas, porque as religiões politeístas, que professam muitos deuses, elas têm uma democracia interna, já que elas têm uma pluralidade de deuses. Mas as religiões monoteístas, elas trabalham com a ideia de que o meu Deus é o Deus verdadeiro, todos os demais deuses são falsos, e as pessoas que cultuam o meu Deus são os eleitos, que não cultuam o meu Deus são os inimigos. Essa é a lógica que norteou a relação entre as religiões ao longo da história, sobretudo das religiões monoteístas, das religiões do livro. Bom, nesse sentido a gente pode dizer que a perseguição aos cristãos no mundo islâmico, por exemplo, citado aqui pelo Osiel Santana, é fruto dessa lógica. É fruto da lógica de que se você não professa o meu Deus ou a compreensão que eu tenho do Deus, já que esse Deus é um Deus comum, o Deus dos povos semitas, né, um Deus comum a essas três religiões monoteístas, se você não cultua, não professa o Deus da maneira que eu entendo, você é prontamente um inimigo, você é um infiel, você tem que ser eliminado. E então se explica a perseguição de cristãos em países de maioria muçulmana. Mas a gente não pode esquecer que também os muçulmanos são assimilados ao terrorismo em países de maioria cristã. E a gente não pode esquecer que os judeus são alvo de um antissemitismo odioso que foi estimulado muito pela Igreja Católica enquanto instituição. Os judeus foram culpados de terem matado Jesus, e isso perpetuou um antissemitismo no mundo inteiro que culminou com o Holocausto na Alemanha nazista, que matou 10 milhões de pessoas. E eu sempre volto a lembrar, o empreendimento nazista era um empreendimento de purificação racial, mas ele era também um empreendimento de purificação sexual, porque incidiu sobre os homossexuais, e um movimento de purificação religiosa, porque acreditava que a religião verdadeira era cristã. Então, a gente percebe que isso é fruto e está intrínseco com as próprias religiões. Mas, eu diria que num país como o nosso, de maioria cristã, e o Brasil é um país de maioria cristã, se a gente reunir os católicos e os evangélicos, pentecostais, neopentecostais, históricos, todas as denominações, o Brasil é um país de maioria cristã. Então não faz qualquer sentido falarmos em perseguição ou intolerância a cristãos no Brasil hoje. Sim, houve uma perseguição e intolerância em relação aos evangélicos no Brasil, quando a religião oficial do Brasil era católica. Os evangélicos eram de fato perseguidos. E naquelas ironias que o destino prega para a gente, quem garantiu a liberdade religiosa na Constituição de 46, como dispositivo constitucional, a liberdade religiosa, foi um ateu comunista e o Juobá, ou seja, ele era os olhos de Xangô na terra.
que era Jorge Amado. Então, só para os evangélicos foram beneficiados por uma ação política de um homem que era ateu, comunista e Obá de Xangô do Ileacheu Poafonjá. Mas hoje, nesse país de maioria cristã, e eu concordo com o senador Crivella, aqui não falando como senador, mas como religioso, nós temos que sempre agir com discernimento e distinguir, não é toda a comunidade evangélica que age assim, mas nesse país de maioria cristã, principalmente segmentos evangélicos, tem hoje esquecido esse passado recente, em que foram perseguidos, né, e promovido uma perseguição contra as religiões de matriz africana. E desculpe o Ziel, a violência não é simbólica não. Nós temos aqui uma carta que foi deixada aqui na nossa mesa, para mim e para a Érica, sobre mais um ataque a terreiros de candomblé. Há uma coleção e eu posso mostrar para você aqui, de vídeos do pastor Lucinho, dizendo que os adolescentes da igreja dele deram uma incerta, ou para usar as palavras dele, que ele usa uma linguagem policialesca, fizeram busca e apreensão num terreiro de candomblé, batendo no preto velho e destruindo os pejis. Não há nada de simbólico nisso. Da mesma maneira que a perseguição que certos setores evangélicos fazem à comunidade LGBT também não tem nada de simbólico. Então, nesse sentido, a laicidade do Estado, né, a separação entre Estado e Igreja e a ideia de laicidade do Estado foram fundamentais para a preservação da liberdade de crença. Essa separação é crucial, porque se um Estado adota uma religião, automaticamente ele converte todas as outras religiões em ilegítimas, em religiões a serem perseguidas e pode forçar as pessoas a se converterem a essa religião. A laicidade é importante não só para defender a liberdade de crença e a pluralidade religiosa ou diversidade religiosa, ela é fundamental para proteger outras minorias, as minorias sexuais. Porque uma religião ela tem o direito de partir de um dogma e considerar ilegítimo determinados, ou considerar pecado determinados modos de vida. Eles têm todo esse direito, mas eles não têm o direito no Estado laico de impor essas concepções à maioria da população. E achar que é o seu modo de vida, a maneira como você concebe o que é bom, o que é belo, o que é justo, deve ser imposto às outras pessoas. E nesse sentido se insere a perseguição aos homossexuais, porque é uma leitura seletiva, bastante seletiva, dos fundamentos da religião, ou seja, no caso da religião cristã. A Bíblia é uma leitura seletiva da Bíblia, mais especificamente do Levítico e da Carta de Paulo aos Romanos, que leva os segmentos dos evangélicos a perseguirem sistematicamente os homossexuais nesse país, chamando-os de pecadores e inclusive influenciando sobre o Estado para que não se estenda a cidadania plena aos homossexuais. Vide, por exemplo, toda a movimentação de segmentos da Igreja Católica, que eu posso chamar de direita católica, e de segmentos evangélicos para impedir a legalização do casamento civil para pessoas, para casais do mesmo sexo. O casamento é civil. No Estado laico e democrático de direito, a Igreja não tem o direito de dizer quem deve ou quem não deve ter direito ao casamento civil, mas ela se acha no direito de fazer isso e negar o direito ao casamento civil aos homossexuais. Não só aqui no Brasil, mas em outras partes do mundo. Então, projetos de lei como esse, que visa criar o Estatuto Jurídico da Liberdade Religiosa, eles são muito bem intencionados, mas muito bem intencionados na aparência. Na aparência. O que se quer, na verdade, é garantir uma liberdade ampla e restrita, não só para professar a fé, mas, por exemplo, desalojar os povos indígenas da sua cultura. Afinal, os povos indígenas têm direito ao seu sistema de crença. Acreditar em Tupã, em Jaci, não é acreditar no demônio. O urucum não é tinta do demônio. Da mesma maneira, crer que a justiça é um orixá e crer que as águas doces desse planeta é uma divindade a ser protegida, não é cultuar o demônio. Entretanto, a liberdade de crença religiosa que se quer instituir por meio desse estatuto, quer, na verdade, salvaguardar o proselitismo religioso que desaloja as pessoas das suas crenças e do direito de professar a sua fé. Então, quero agradecer bastante a oportunidade de ouvir diferentes lideranças religiosas hoje aqui. Eu estou, de fato, assim, encantado com a fala do padre Marcelo Barros. Se mais pessoas fossem como o senhor, nós teríamos um mundo de fato de tolerância e paz, porque da mesma maneira que a história das religiões é marcada por uma história de intolerância que se expressa através de guerra e violência, também é importante lembrar que dentro das religiões sempre houve pessoas querendo um diálogo ecumênico, querendo pregar a fé. Vamos pensar na própria figura de Jesus, que nunca foi cristão, né? Na verdade, o cristianismo nasce a partir dele. Jesus era judeu.
Era judeu que, sim, inclusive, insurgiu contra as autoridades religiosas da sua época, contra a hipocrisia das autoridades religiosas da sua época. E Jesus era uma pessoa que, dentro da religião, da sua religião, do seu sistema religioso, pregava uma outra ética, uma ética do respeito ao outro como a ti mesmo, do respeito amplo e restrito. O exemplo da samaritana está aí para mostrar como Jesus andava com as minorias. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Jean. Eu vou...